Existe um autor muito conhecido, por sinal, e o nome dele é Watchman Nee. Este irmão, ele escreveu sobre um tema muito importante para nós, que é o poder da pressão. A editora dos clássicos publicou este livro, que eu recomendo a todos que queiram fazer uma leitura mais aprofundada sobre o tema. E ele coloca, o Watchman Nee coloca para nós, através desse pequeno livro, um desafio a entrarmos no mundo espiritual. E ele cita uma passagem de 2 Coríntios, que é 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desampararmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que nos ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperados que ainda continuará a livrar-nos. O que Paulo desejava que os irmãos de Coríntios conhecessem: a aflição que sobreveio a ele e seus companheiros na Ásia Menor. Paulo queria que os irmãos de Coríntios conhecessem o que sobreveio sobre o próprio Paulo na Ásia Menor. Por que tipo de aflição eles passaram? O que Paulo passou? Paulo passou pela aflição da pressão. Até que ponto Paulo conheceu a pressão? Ele conheceu a pressão além do poder deles, de tal forma que desesperaram. Essa foi a situação exterior. E quanto ao sentimento interior, harmonizavam-se com as situações exteriores, pois tinham dentro de si a sentença de morte decretada. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Eles chegaram à seguinte conclusão: que não podiam confiar em si mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Por isso Deus os havia livrado de tão grande morte no passado, para que pudesse livrá-los agora e haveria de livrá-los no futuro. O que eu gostaria de considerar aqui é o seguinte: é que o relacionamento entre pressão e poder existe.
como cristãos, nós prestamos ou deveríamos prestar muita atenção à questão da pressão. Mas nós só prestamos atenção na questão do poder. Isso é especialmente verdadeiro entre os crentes espirituais. Eles frequentemente perguntam se certa pessoa tem poder ou indagam sobre quanto poder essa pessoa tem ou ele mesmo tem. Ouvimos tais interrogações onde quer que vamos. Isso que o Atmani está falando aqui é a pura verdade. Nós estamos preocupados mais com a questão do poder e deixamos e negligenciamos a questão da pressão. O apóstolo Paulo, ele queria mostrar ali não o poder, mas a pressão. Vemos o que a Bíblia ensina sobre o relacionamento entre pressão e poder. Antes de tudo, gostaria de dizer que esses dois são diretamente proporcionais. Nós já falamos que existe uma relação entre poder e pressão, e essa relação é proporcional. Ou seja, sempre que há pressão, há também poder. Não existe poder sem pressão, e não existe pressão sem poder. Quanto maior for a pressão, maior também será o poder. Esta relação de aumento e de diminuição é dada ao poder e à pressão. Nós podemos ver uma lei ou um princípio espiritual que é derivado da lei física, ou a lei física é derivada deste poder espiritual, que é o seguinte: onde não há pressão, não há poder. Mas a pressão pode produzir poder, e o faz. Olhe bem essa frase: aonde não há pressão, não há poder. E aonde a pressão, essa pressão, ela pode produzir poder. Ela pode produzir poder e produz. Mas, todavia, para um cristão, para um crente em Jesus, conhecer o que é poder, este tal cristão precisa conhecer primeiro o que é pressão. Nós queremos conhecer muito o que é poder, mas nós não queremos conhecer o que é pressão. Mas antes do poder, antes da explosão, antes da força produzir o seu poder, a pressão aparece em primeiro lugar. No Novo Testamento, a pressão estava sempre presente. A pressão tem o poder nela mesma. Quando nos atinge, de levar o nosso olhar
para Deus. Você acha que você tem poder? Você só pode medir o seu poder pela pressão que você recebe. O poder de um crente nunca, jamais pode ser maior do que o poder que a pressão venha exercer nele e que ele possa suportar. Ou seja, o poder de um crente nunca pode ser maior do que o poder que a pressão que ele suporta. A medida do seu poder vai ser a medida da pressão que você pode suportar. Nós vemos muitas pessoas no trabalho, queria ser chefe, queria ocupar um cargo, uma função de gestor, de liderança, mas não consegue suportar pressões pequenas de funcionário, de um auxiliar, de um assistente. Então, como que quer ser um gestor, um líder? Quanto maior a pressão, maior o poder. E quanto maior o poder, maior a pressão. Se você não aguenta a pressão, você também não aguentará o poder. Se você não quer a pressão, você também não quer o poder. Porque o poder vem depois da pressão. A pressão vem primeiro, o poder vem depois. Se Deus responder a sua oração que você faz, certamente Ele colocará você sob pressão. Se você pedir alguma coisa a Deus, fazer um pedido a Deus sobre determinada coisa que te trará algum tipo de poder, certamente quando essa oração ela for ou começar a ser respondida, virá sobre você uma pressão. Pois Deus sabe que o poder da vida é gerado pela pressão da vida. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Por que alguém poderia pisar serpente e escorpião? Porque ali ele teria uma pressão que levaria ele a pisar serpentes e escorpiões. Mas se você já ficar com medo da serpente e dos escorpiões, você já não está mais aguentando a pressão. A pressão, ela te, já está falando, ela te pressiona para que o poder aconteça. Uma vida sob pressão é uma vida com poder, enquanto uma vida sem pressão é uma vida sem poder. Se você quer passar a sua vida inteira na boa, não peça poder, não corra atrás de poder, fica sem o poder. Porque quanto mais poder, isso no mundo material, no mundo espiritual, mais pressão você vai ter.
Então, para que um cristão possa conhecer o que é poder, você quer conhecer o poder de Deus? Você pede a Deus o poder do alto, o poder dos altos céus, vem hoje a mim? Então, antes de conhecer este poder, você conhecerá a pressão. Primeiramente a pressão, depois o poder. Uma grande pressão na vida produz grande poder de vida. Mas pouca pressão na vida resulta em pouco poder de viver. Todavia, o poder em discussão aqui que nós nos propusemos é poder de vida e não de outras fontes. No próximo vídeo, nós iremos estudar um pouco, falar um pouco sobre a pressão do pecado. Que Deus nos abençoe. E eu espero que estes poucos minutos deu para você clarear sua mente a respeito da relação entre o poder e a pressão, e que não existe poder sem pressão, e que não há pressão que não resulte em poder. Que Deus abençoe, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, derrame sobre nós a tua paz e a tua graça, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.